Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Espero que todo mundo esteja bem aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fundição na odontologia, né? O processo de fundição na odontologia é um processo bastante antigo, ele já existe. Aliás, a fundição existe no mundo há muito tempo, né? Você vê que na época das guerras, né, os canhões de guerra, tudo isso foi feito com metal fundido, né? As balas de revólver, né? Aquelas balas de chumbo que o pessoal usava, que vocês veem em filme que o pessoal pegava e socava a pólvora dentro da espingarda. Isso daí é tudo coisa do passado, de muito tempo atrás, mas para fazer revólver, bala, para fazer o pirata lá, para fazer o brinco que ele usava, era técnica de fundição, né? Então a fundição já é bastante antiga, desde que assim iniciou-se aí a parte de fundição, a odontologia tem olhado para isso, né? Até que em 1907 um autor chamado Taggart, ele falou: "Peraí, se o pessoal consegue fundir metal, consegue derreter e fazer no formato que eles querem, por que que eu não consigo fazer um dente, por exemplo, né? Fundir e fazer um dente?" Foi o que ele pensou. E aí ele falou: "Eu podia tentar fazer por exemplo, eles faziam um coração para pendurar um brochinho. Eles faziam um broche antigamente para pendurar na blusa, um coraçãozinho de ouro. Ele falou: pô, será que eu não consigo fazer um dente do mesmo jeito que faz o broche? Em vez de fazer coração, faço um dente, pô." E aí ele foi ver como é que faziam esse coração. Eles faziam primeiro o coração em cera, depois eles incluíam aquela cera num material duro parecido com gesso, né? Na época acho que era até gesso que se usava, porque eles fundiam com ouro, né? Incluía aquilo lá num gesso, um tipo de um gesso, deixava um canalzinho para poder a cera sair e entrar metal naquele revestimento. Uma coisa muito parecida com o que nós vimos na aula passada, com aquele filminho do besouro que eu mostrei para vocês, né? Muito parecido com aquilo. E aí ele falou: vou tentar transformar isso negócio aí para odontologia, vou fazer um dente. Meu paciente está com uma cárie, né? Ele tem uma cárie no molar lá grande. Eu limpo o dente dele, tento limpar. Naquela época, sabe-se lá como eles limpavam? Com cureta, talvez, né? Eles limpavam, raspavam bem, tiravam aquele tecido cariado. Ia na boca do paciente, punha um pedacinho de cera lá na boca dele, apertava, adaptava a cera no buraquinho lá que tinha da cárie, esculpia na boca do paciente, tirava aquela cerinha esculpida e tentava transformar aquilo em metal. E aí usava essa técnica de fundição para transformar aquela cera em metal. E aí ele cimentava de volta na boca do paciente, né? Então aí nós estamos vendo nessa imagem quanta coisa pode ser feita. O exemplo que eu acabei de dar é esse molar aqui, por exemplo. Olha, né? Você pode esculpir o molar em cera e fundir e depois cimentar na boca. Isso aqui é uma coroa parcial, né? Por que coroa parcial? Porque não envolveu todo o dente. Você vê que tem esmalte aqui aparecendo ainda, não é? Já no exemplo de baixo, que nós temos uma coroa total, né? Por que coroa total? Porque envolveu toda a parte coronária, só ficou o miolinho de dente lá, o resto é tudo metal, né? Mas a parte interna é dente, né? Então, pode fazer coroa total metálica. Os pinos que a gente usa podem ser fundidos também, ó, esses pinos aqui, ó, com cimentados dentro da raiz. Técnica de fundição através da cera perdida, chamada de técnica da cera perdida, né? Que foi publicada por Taggart em 1907 para odontologia, né? E as próteses parciais removíveis usam a mesma técnica. Esse metal que vocês estão vendo aqui, ó, numa removível, por exemplo, é a mesma técnica. Você faz uma escultura em cera, isso aqui é feito em cera primeiro. Faz uma escultura em cera e aí inclui essa cera no revestimento e aí sai a cera e entra o metal, né? E aí dá um acabamento, polimento, etc. Então, mais ou menos, nós vamos repetir o que vocês viram na aula passada. Eu achei ótimo aquele vídeo, não sei se vocês gostaram, tomara que tenham gostado, do vídeo do besouro lá, né? Porque apesar de ser dá dó do besouro, mas estava morto já o besouro também, né? Mas apesar de ser um besorrinho, a gente tem que usar aquilo lá para a odontologia, né? Tem que tentar trazer aquela técnica para a odontologia. Então é o que nós vamos tentar trazer aqui hoje para vocês, a mesma técnica, só que quando a gente faz, por exemplo, uma coroa ou um coping, que eu vou estar explicando para vocês aí como é que funciona isso.
Então, a técnica da cera perdida, né, ou que é utilizada, né, a gente funde com esse objetivo. Aí, o objetivo é uma duplicação metálica da estrutura dental perdida com o máximo de precisão. Você vai tentar transformar aquela estrutura perdida do dente, aquela cárie, né? Você vai fazer uma coroa parcial ou total, como eu mostrei para vocês, um pedacinho do dente ou todo o dente, com a maior precisão possível, né? Você vai ter que esculpir em cera e vai tentar conseguir isso aí com a maior precisão possível. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, aqui, olha, nas etapas que a gente passa aí, né? A moldagem funcional, a obtenção do troquel, confecção do padrão de cera, tudo isso aqui nós vamos passar, nós vamos falar rapidão. Confecção de padrão de fundição, inclusão em revestimento, eliminação da cera e expansão do revestimento, a fundição propriamente dita e depois o acabamento. Veja que é um processo não muito simples, né? Você fundir passa por uma fase inteira. Então, deixa eu explicar rapidamente aqui o que são essas fases, né? Você preparou o dente do paciente, o dente dele está preparado. Você fez lá, tirou a cárie e preparou. Agora você vai precisar fazer aquela coroa em cera, né? Aquele pedaço que está faltando, você vai ter que fazer ele com cera. Você vai ter que esculpir aquele pedaço. Então, para esculpir, nós não esculpimos mais na boca. Não tem por que fazer como antigamente, que o pessoal esculpia na boca. Não tem. Isso hoje não precisa mais. Graças a Deus. Porque hoje a gente consegue duplicar a boca de uma maneira muito boa, né? A gente tem materiais de moldagens muito bons e tem gessos muito bons. Então, hoje a gente não precisa fazer mais na boca. Hoje a gente copia a boca do paciente. Então, a gente molda com material bom, que copie muito bem, verte um gesso bom e obtém uma réplica da boca do paciente. O modelo de gesso nosso, nada mais que uma réplica. Então, essa fase aí significa moldagem funcional. Você faz uma moldagem do paciente para obter um modelo de trabalho. Obteve o modelo, aquele dente que você precisa refazer, aquele dente específico, eu moldei a cara inteira inferior e eu preciso fazer o primeiro molar inferior do paciente, do lado direito dele, do lado esquerdo, tanto faz. Preciso fazer o primeiro molar dele aqui. Como é que eu faço, né? Então tá, você vai pegar aquele molar, você às vezes nem faz isso, quem faz isso é o técnico de prótese. E ele pega aquele dentinho, serra e tira só aquele dente do modelo. Faz um modelinho daquele dente só, e tira e põe no modelo. Ele pode tirar e pôr, chama troquel. Ele pega aquele dente que está no modelo que você vai preparar, ele faz um tipo de um corte na lateral daquele dente, tira, põe um pininho, de forma que o dentista consegue pôr e tirar aquele modelo daquele dente, do modelo, quantas vezes ele quiser. Por que isso é bom? Porque ele tira aquele dente e esculpe o dente na mão, não precisa ficar com a arcada toda na mão, entendeu? Você esculpir um dente com a arcada toda na mão, as bordas, as laterais, às vezes fica difícil de você esculpir. Você não consegue esculpir direito. Você não enxerga direito. Você vai fazer uma restauração que envolve a mesial, por exemplo, né? Putz, do lado daquela mesial tem um pré-molar, por exemplo. Quando nós estamos falando do primeiro molar, vizinho é o pré-molar, segundo pré-molar. Como é que vai fazer a escultura daquela região bem no meio dos dentes? Não consegue. É mais fácil você tirar aquele dente, né? Você serra, tira aquele dentinho, esculpe na mão, volta lá, prova, vê a oclusão se ficou boa, aí você tem esse pedacinho separado que é chamado de troquel, que é o segundo item aí, a obtenção do troquel. Nada mais é que um modelo do dente que você vai preparar, beleza? Aí você vai esculpir o dente, vai fazer essa confecção do padrão de cera. Você vai esculpir o dente nesse troquel, em cima desse troquel. Não se preocupe, eu estou explicando, mas depois eu vou mostrar isso, tá? Esculpiu o dente em cima do troquel. Muito bem. Esculpiu, acabou de esculpir. Agora você vai ter que levar esse dentinho que você esculpiu para a fundição. Você vai ter que fundir ele. Está esculpido, você vai ter que fundir. Para fundir, você vai precisar por um canalzinho onde o metal vai entrar, você precisa grudar o canalzinho no dente para poder o metal entrar lá. Não se preocupe, eu vou explicar isso, tá? Vou explicar isso aí já já. Então, você faz esse padrão de fundição. Depois que você grudou isso daí, você inclui, você coloca revestimento na volta toda, você vai preencher sua cera com revestimento, e aí você vai remover a cera, vai ter que sair a cera para poder entrar o metal
e ocupar o lugar que antes a cera ocupava. Lembra daquela lei da física? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Lembra disso? Da época do ginásio? Essa lei é válida para cá também. Como é que você vai colocar metal se a cera está lá? Não consegue. Precisa sair a cera e depois precisa injetar o metal vai fazer o papel da cera. Por isso que a gente consegue duplicar isso daí. Mas eu vou explicar isso, tá? Nós vamos mostrar isso daí. Aí você funde, faz a fundição, que é o próximo passo aí, tira o revestimento, depois que fundiu, tira aquele revestimento, você vai ter uma peça bruta na mão, sem nenhum tipo de acabamento, áspera, feia, e aí começa uma fase de acabamento, de polimento, tá bom? É isso que nós vamos tentar mostrar para vocês, é isso que consiste a aula de hoje. Então tá aí, nós estamos mostrando aí, olha, só ver se eu consigo tirar, tem uma imagem me atrapalhando aqui, deixa eu ver se eu consigo eliminar essa imagem. Não sei por que não consigo, viu? Hoje ela não está querendo sair daí, está me atrapalhando um pouquinho. Ah, saiu, graças a Deus. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Aí está o troquel, mostrando o troquel. Então, deixa eu ver. É isso. Troquel. Esse daí é o modelo separado que eu falei para vocês. O que vocês estão vendo aqui, olha, aqui, ó, isso aqui, ó, é o dente remanescente do paciente, é uma cópia do que tem na boca. O dentista fez um preparo, ele desgastou o dente assim, ó, como se fosse um apontador de lápis. Ele desgastou o dente, fez o preparo para a coroa. Aqui é o término do preparo, que vocês estão vendo essa linha aqui é o término do preparo. Isso aqui é o que sobrou de dente do paciente, por exemplo, né? Sobrou isso aí de dente. Agora, ele fez um corte aqui, olha, ele cortou, tirou esse dente que ele preparou, ele tirou daquele modelo e vai colocar um pininho, que está aqui o pininho, olha, ele vai colocar esse pino aí, cimentar esse pino, grudar esse pino aí, colar, tanto faz, tem várias técnicas, ele vai colocar esse pininho aí, e nós forma que esse corpo que vocês estão vendo aqui, olha, esse corpo inteiro é chamado de troquel. Esse é o troquel, tá? É um dente que foi preparado, né? Que foi duplicado através de moldagem e que foi separado do modelo. É esse dente aí que foi separado. Né? Muito bem. Repare que ele pegou uma broquinha aqui e fez um gargalinho em volta, tá vendo? Ele pegou uma broca esférica e desgastou embaixo do preparo. Por que ele faz isso, o técnico ou o dentista faz isso? Por que faz isso? Para ficar bem nítido para a pessoa que for fazer, que exatamente nessa linha começa a coroa, daqui para lá começa a coroa, daqui para baixo não pode vir nada. Então ele até deixa retentivo aqui, olha, ele desgasta um pouquinho a mais aqui, ó, deixa como se fosse um gargalo mesmo, para não ter perigo da cera invadir essa região quando for fazer o enceramento. A cera não pode invadir o término do preparo, ela tem que vir exatamente até aqui. Por isso que faz esse gargalinho, facilita a visualização e evita que a gente faça uma coroa sobreestendida, ou seja, uma coroa que vai além da onde ela poderia ir. Não é? Muito bem. Fez isso daí, utilizou esse gesso tipo 4 ou tipo 5. O gesso tipo 4, a gente normalmente usa esse gesso, é o gesso especial, né? Chamado de gesso, alguns chamam de gesso Vilmix, gesso melhorado, tanto faz, né? Mas esse gesso é um gesso dos melhores que tem. Para fazer troquel, se quiser, podemos usar o gesso tipo 5, que é um gesso específico de troquel. É um gesso bem mais caro e a diferença desse gesso para o tipo 4 é que esse gesso tipo 5, depois que, na hora que ele está tomando preso esse gesso, ele expande um pouco mais. Ele expande um pouco mais. O gesso tipo 4 expande, mas ele expande, o gesso tipo 4 expande. O gesso tipo 3 expande, expande. O gesso tipo 2 expande, expande. O gesso comum, que a gente usa, aquele gesso branco, nós fizemos o experimento no laboratório e vocês viram que ele teve uma expansão. Lembra disso daí? O gesso ele tem uma expansão de presa normal e tem uma expansão de presa higroscópica. Nós vimos isso. O gesso tipo 2 ele expande bastante. O tipo 3 expande também. O tipo 4, menos, mas se expande também. E o gesso tipo 5? O gesso tipo 5 ele foi feito para expandir. Então, ele tem uma expansão de presa maior que a normal.
Rosine, mas por que faz o gesto tipo 5? Por que o pessoal quer fazer um troquel com o gesto tipo 5? Por que eles querem essa expansão absurda? Eles querem expansão, não é absurda, mas eles querem uma maior expansão, porque pensa comigo, vai ser feito uma coroa aqui em cera, certo ou não? Essa coroa em cera, quando você põe a cera aí, a coroa em cera, ela entra quente. Depois, quando ela esfria, ela tem tendência do quê? A maior parte dos materiais, nós já falamos isso nas aulas presenciais nossas, nós já conversamos isso nas aulas iniciais, em que os materiais, quando aquecidos, eles têm tendência a uma expansão, não é? Os materiais, normalmente, quando você aquece, eles expandem. E os materiais, por outro lado, quando você esfria, eles contraem. Nosso dente é assim, a boca é assim, os ossos são assim, os materiais de restauração são assim. Você esquece, aquece, ele expande. Você contrai, esfria, ele contrai. Então, os materiais têm essa propriedade, de acordo com a temperatura, de expandir ou contrair. Vocês nunca andaram de trem, né? Vocês acho que já não são da geração que andou de trem. Eu também não. Mas, eventualmente, se você já viu algum filme ou já andaram alguma vez de trem, alguma coisa parecida, o trem, quando ele está andando em cima dos trilhos, você escuta um barulho assim, tec-tec, tec-tec. Ele está andando e está tec-tec, tec-tec, tec-tec. Por que faz aquele barulho do trem em cima do trilho? Porque os trilhos não são contínuos. Os trilhos do trem, ele vai, chega um pedacinho, dá uns 2 centímetros, mais ou menos, aí começa outro pedaço de trilho. Dá uns 2 centímetros, começa outro pedaço de trilho. O trem, quando passa com a roda bem nesses vãozinhos, as rodas vai passando e vai dando esse pulinho aí. Por quê? Que o trilho não é contínuo? Para permitir que o trilho de trem, quando tome sol, ele expanda e não empurre o resto do trilho, senão o trilho fica torto. Então, ele consegue expandir, quase encosta no vizinho, quando faz frio ele contrai e o trilho de trem funciona assim. Quer ver um outro exemplo? Tem muita calçada de rua que vocês veem que eles fazem um corte na calçada, quando calçada de cimento, eles põem uma madeirinha no meio, assim, são quadrados de calçada. Por que põe aquela madeirinha no meio? Fica aquele vãozinho com grama no meio, muitas vezes, né? Por quê? Porque ele está dando chance do concreto da calçada, quando fizer calor, expandir. Se fizer a calçada inteira, muitas vezes, começa a trincar a calçada. Calçada trinca. Muitas calçadas trincam por causa disso. Asfalto é a mesma coisa, né? Então, muitos materiais contraem, expandem e provocam trincas, né? Bom, voltando para cá, na nossa história aqui da contração e da expansão. A cera, quando é colocada aí, ela está quente, depois ela contrai um pouquinho. Muito bem, contraiu a cera. Aí vai fundir isso daí. Quando funde, o metal ele entra derretido dentro do molde. Ele entra fervendo, ele entra em estado líquido, de tão quente que ele está. Depois que ele entrou, ele ocupou o molde lá dentro, ele começa a esfriar. Esfriar, esfriar, esfriar. Acontece o que com o metal esfriando? Contração, contração, acontece contração. Como o metal contrai, eles falaram, putz, já tem a contração da cera um pouquinho, né? A cera já contrai um pouco, depois o metal funde, contrai mais um pouco. Será que não é melhor a gente fazer o troquel um pouquinho maior para compensar essa contração da cera e do metal? E eles fizeram as contas para saber o quanto precisaria expandir a mais. E bolaram esse gesto tipo 5, que tem uma capacidade de expansão maior, para compensar a contração do metal e da cera que contrai. Entendeu o que eu quero dizer? O gesto tipo 4 ele também tem uma expansão, tá? Também pode ser utilizado. Então, o ideal é a gente tentar minimizar essas contrações e expansões. Quem vai fundir e precisa de um trabalho mais preciso, precisa tentar equilibrar as contas, né? Não pode contrair demais, expandir demais. Então, hoje, a odontologia está muito voltada para uma parte aí da parte de fundição, de controle desses fenômenos que acontecem, de expansão e contração. Por isso que foi inventado o gesto tipo 5, tá bom? Muito bem.
Pode ser usado também resinas epóxicas, resinas à base de depósito. Para fazer esse troquel, a resina acrílica alto, tudo isso daí pode ser feito. O mais comum, gesso, tá? O mais comum é o gesso. Então, nós vamos trabalhar com gesso. E qual é o gesso que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com gesso tipo 4. Temos na faculdade, inclusive na universidade, temos gesso tipo 4. Nós vamos com esse que nós vamos trabalhar, e é esse que a maioria dos profissionais trabalham. Beleza? Nós vamos fazer com gesso tipo 4. Portanto, moldou para trabalho o seu paciente, moldou para fazer uma coroa, tem que vazar com gesso tipo 4. Jamais pense em utilizar um gesso pedra ou um gesso comum. Você tem que usar o gesso pedra melhorado, ou gesso especial, ou gesso Vilmix. Tanto faz o nome que você queira dar, mas é o melhor dos gessos que a gente tem entre o 2, 3 e o 4. Tá certo? O 4 é o melhor, é o mais resistente, etc. Muito bom. Além disso, depois que você fez o troquel, você vai fazer o enceramento da coroa, você vai precisar fazer um conduto de alimentação, um canal de alimentação. E a gente chama esse conduto aí de sprue, que está o nome em amarelo aí, sprue. Então, o sprue é o conduto, é quem permite, está escrito o primeiro item, a passagem por meio da qual a liga metálica fundida atinge a peça a ser fundida. Então, é um caminho, é um conduto, é um canal. Vou mostrar, não se preocupe. Só lembre que existe o sprue, que é um caminho para o metal seguir, beleza? Eu vou mostrar para vocês isso daí. Esse sprue pode ser feito de cera, pode ser feito de metal, pode ser feito de plástico. O mais comum é de cera ou plástico, tá? O mais comum. Cera ou plástico é o mais comum, é o que a gente mais vê no mercado aí, beleza? Mas, particularmente, eu acho que a cera é mais fácil de achar. Viu? Ele já vem com uma cera bem dura, mas é cera. O tamanho varia de acordo com a peça fundida, ou seja, peças maiores você precisa de um sprue maior, peças menores um sprue menor. Né? Você tem que deixar o sprue 6 milímetros do topo do anel de fundição. Não se preocupe, eu vou mostrar, não se preocupe. Só lembra disso daí, ó, 6 milímetros do anel de fundição, tá? Nós vamos deixar isso daí, né? E 3 a 4 milímetros de revestimento à base de fosfato. Vamos mostrar para vocês não terem mais dúvida? Vamos devagarzinho. Então, está aqui, olha. Você tinha lá um preparo, não é? Aqui a gente está vendo o troquel, olha o troquel que bonitinho aqui, ó. Foi cerrado o modelo. Então, nós temos um dente vizinho e outro dente vizinho, beleza? Isso aqui foi cerrado justamente para conseguir encerar ó, essas bordinhas aqui nas proximais, ó. Se não tivesse cerrado, se a gente não conseguisse tirar esse troquel daí, ficaria muito difícil de fazer o enceramento das proximais. Por isso que nós fazemos o troquel. O troquel, você pega um modelo de gesso, serra, lá tem uma técnica para isso. Vocês até compraram já um arco de serra para cortar, né? Tem uma lista de material de vocês? Tem. E aí a gente serra, tira esse troquelzinho daí, e faz o enceramento que pode ser ou um coping, que é o que vocês estão vendo aqui, olha, um enceramento de um coping. Por que isso aqui é um coping? Isso é um coping porque o profissional que vai fazer a coroa aqui pensa em fazer uma coroa em metalocerâmica. Então ele está fazendo essa casquinha que vocês estão vendo aqui, ó, em verde e amarelo e azul, que é a cera. Ele vai transformar isso daí em metal, né? Então, depois que ele transformou isso aqui em metal, é aplicado cerâmica aqui em volta, ó. Vem a cerâmica aqui em volta, ó. Então, a coroa metalocerâmica recebe esse nome, não é por acaso. Coroa metalocerâmica recebe o nome de metalocerâmica porque ela tem uma casquinha de metal e por cima dessa casquinha de metal vai ser aplicado a cerâmica. Então, você faz uma coroa metalocerâmica. Então, repara que a oclusal não tem muita anatomia. Só é uma casquinha em volta do preparo, ponto, acabou. Então, isso aí nós vamos ver depois na prótese fixa, nós vamos ver bastante isso daí em prótese fixa. Nessa imagem de cima aqui já é diferente, né? Aqui não vai ser feita uma coroa metalocerâmica. Aqui já está feita a escultura da coroa aí. E aí, no caso, vai ser feita uma coroa total metálica. Por quê? Porque não vai ser coroa, não vai precisar por cerâmica, o paciente não liga para a estética, o paciente fala assim, é dente do fundo, não estou nem aí, custa mais barato, o metal é bom? É muito bom. Ele aguenta a carga? Aguenta. Eu posso mastigar torresmo? Pode. Então, vou fazer coroa metálica. Eu não ligo porque eu tô velho, não quero saber de ficar bonitão, quero saber de mastigar. Muito bom. Vamos fazer uma coroa, então,
total metálica, senhor. Você vai usar bastante tempo, vai ter uma certa segurança. E aí você já esculpe na cera o que vai ser feito em metal, beleza? Então você já tem que caprichar aqui, ó. Diferente daqui, ó. Aqui você não faz escultura bonita. Aqui você só faz uma casquinha de cera em volta do preparo. Aqui não. Aqui você faz não só a casquinha, você faz uma escultura de toda a parte anatômica, porque a minha coroa que eu vou colocar no meu paciente vai ser exatamente igual ao que você está vendo aqui, ó. Vai ser exatamente igual. O mais preciso é melhor. Maravilha? Então deu para entender que isso aqui é um coping que vai ser feito uma coroa metaloplástica. Perdão, metalocerâmica. Isso aqui, ó, já não é mais um coping, isso aqui é uma coroa mesmo esculpida que vai ser coroa total metálica. Maravilha? Muito bem. Então vamos supor que a gente pega o coping aqui, ó. Pegou o coping. É só uma casquinha de metal que nós vamos fundir, certo? É uma casquinha de metal. Esse vermelho que vocês estão vendo aqui, olha, isso aqui é o sprue que eu falei para vocês, o sprue. Repara que o sprue é um tubinho, né? Como se fosse aí como se fosse um tubinho ou um canudinho, certo? Ele tem essa bolinha aqui, ó, que é justamente para reservar metal aqui. Já já eu mostro para vocês. Isso aqui é feito de plástico ou em cera normalmente, tá? E a parte mais fininha dele vai ter que ser aderida na coroa em 45 graus. Olha a técnica. Como assim 45 graus, Musili? Pega esse sprue, chega pertinho da coroa, em 45 graus, pega um pouquinho de cera, uma cera pegajosa, talvez, uma cera que grude um pouco mais, e gruda esse sprue no coping. Grudou lá. Você faz uma união dele com esse daqui que é chamado padrão de fundição, beleza? Bom, muito bem. Se você quiser tirar o sprue com o coping daí do troquel, dá, ele sai, né? Essa cera verde e amarela que vocês estão vendo aí, verde, amarela e azul, isso daí é um padrão bem brasileiro, né? Verde, amarelo e azul. Faltou só o branco, né? E aí, na hora que você pode tirar, o sprue sai junto. Você pode tirar isso daí. Então, olhando ali, olha, tá aí o sprue, tiramos o sprue do modelo, podemos virar assim, ó. E agora, tira o troquel daí, essa parte do gesso sai. Sai o gesso daí, ó. Tava assim, ó, tá vendo? Ó, o preparo aqui embaixo, isso aqui, ó. Vocês estão vendo? É o que o dentista preparou. O nosso troquel tava com esse formato aqui, tá? Então, tira esse troquel daí, tira ele daí. Pode tirar. Muito bom, tirou. Ficou só o padrão de fundição com sprue aí, certo? Muito bem. Isso daí vai ser levado para dentro de um material que vocês compraram, que é um anel de fundição chamado. Ele parece um copinho, tá vendo? Ele parece um copinho. Ele tem uma base aqui embaixo que é de borracha. Essa base, ela tem uma ligação com essa parte aqui. Isso aqui é um furinho que se comunica com a parte externa aqui por baixo. Ele é vazado por baixo. Dá para entender ou não? Por esse furinho ele é vazado por baixo. Então, você pega aquele teu corpo e coloca aí dentro. Aí, ó. Põe aí dentro. Maravilha? Musili, mas não para. Esse buraquinho aqui, olha, ele é muito maior do que o meu sprue. Ele fica tombando. Como é que eu faço para fixar? Cera. Você vai ter que colocar cera embaixo agora. Pega um pouquinho de cera utilidade, por exemplo, olha lá, viu? Pega um pouquinho de cera utilidade e põe lá, faz uma basezinha triangular assim, ó, né? Faz uma basezinha e gruda lá, agora ele parou, né? Tá paradinho lá. Então tá pronto aí para a gente verter revestimento aí dentro. Alguns cuidados nessa hora você precisa tomar, tá? Alguns cuidados você precisa observar. Quais são os cuidados que você precisa observar? Primeiro ponto, olha, os 6 milímetros que eu falei no slide anterior, tá? Esse nosso padrão de fundição, ele vai ter que estar 6 milímetros pelo menos do topo do anel aí, tá vendo? Porque aqui nós vamos ter que ter uma camada de revestimento aqui em cima, não é? Então, tem que ter aí pelo menos 3 a 4, tá? Ou até 5, não tem problema. 6, mas tem que ter uma camada grossinha de revestimento aqui em cima para evitar que na hora da fundição essa parede de revestimento frature, pá, ele pode quebrar. Porque, turma, só para explicar já para vocês, o metal ele vai entrar por aqui, ó.
ele vai entrar quente por aqui, ó. Vai entrar de baixo para cima aqui, ó. Tchau. Na hora que ele bater em cima, o metal chega derretido e bate em cima, se você não tiver um reforço aqui, olha, aqui em cima, essa parede pode, né? Pode quebrar. Então, a gente faz um reforço aí de pelo menos 3 milímetros. Eu diria para vocês, não é, faz 4, 5, vai, 6 eventualmente. Cuidado, não deixa muito fino isso daí. Portanto, o seu padrão de fundição ele tem que ficar a uma distância mínima aqui, ó, de 6 milímetros. Beleza? Esse é um cuidado primeiro que você precisa tomar. Repare que aquela bolinha que nós temos aqui, olha, aquela bolinha que eu falei para vocês, olha, ela é chamada de câmara de reserva ou câmara de compensação, tá? Por que é câmara de reserva ou câmara de compensação? Porque é o seguinte, olha, turma. Tente imaginar comigo o seguinte, ó. Eu vou mostrar isso daí, tá? Para ficar mais fácil, mas vamos imaginar desde já. Conduto de alimentação. Sem querer mexer, mas já apareceu. Isso aqui é o conduto de alimentação e essa aqui é a câmera. Você vai jogar revestimento aqui dentro. O revestimento parece muito com gesso, é muito parecido com gesso, tá? Muito parecido. Você mistura com líquido, faz um creminho, muito parecido. E aí você vai jogar revestimento aqui dentro. O revestimento vai entrar, vai começar a encher isso aqui, vai entrar dentro desse coping, tá? Ele vai entrar lá dentro do coping, vai preencher tudo e aí vai ficar até a boca aqui, ó, de revestimento, tá? Isso daí vai endurecer como se fosse um gesso. Endureceu, nós vamos pegar, fazer o seguinte, nós vamos tirar essa cera daqui de dentro agora, porque concorda comigo que o revestimento, como ele entrou em contato com tudo isso daqui, olha, ele ficou em íntimo contato com o sprue, com o coping, ele mais ou menos moldou essa parede, certo ou não? Ele entrou em contato e copiou aquilo lá, certo? Vai ficar copiado. Se eu pegar, depois que o revestimento está duro, que nem pedra, tirar essa cera daqui de dentro e injetar metal, eu vou ter exatamente isso que vocês estão vendo aqui em vermelho, verde e amarelo, tudo em metal. Concorda comigo ou não? Muito bom. Esse metal, quando ele é injetado aí dentro, ele é injetado líquido aí dentro, ele vai passar por um processo de esfriamento. Não só o metal vai esfriar, como o revestimento, porque tudo isso daqui, ó, o metal ele não é injetado aí dentro com revestimento frio. Se for injetado com revestimento frio, pode dar falha feia na fundição. O revestimento ele tem que estar em altas temperaturas, o revestimento, o gesso, que parece gesso. Ele vai ter que estar aí a 700, 800 graus, isso daí. Então, o metal ele já entra derretido numa superfície muito quente, para justamente evitar choque térmico. E aí esse corpo todo, o metal e o revestimento, começam a esfriar. O esfriamento desse corpo ele vai ser um esfriamento centrípeto. O que é um esfriamento centrípeto? Esfriamento centrípeto é um esfriamento que ocorre de fora para dentro. Centrífugo é de dentro para fora. E centrípeto é de fora para dentro. Então a coisa começa a se esfriar de fora para dentro. Começa esfriando, 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 esfriando. E vai esfriando, certo? Olhando aí, dá para a gente mais ou menos imaginar qual é a última parte que vai esfriar? Olha essa figura e tenta adivinhar para mim qual que é a última parte que vai esfriar. Se o esfriamento vai acontecendo assim e assim, ó. Vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Qual é a última parte que esfria? É a parte mais central desse corpo, certo ou não? E o que está bem no meio desse corpo aí? Olha ela aqui, ó. Essa aqui é a última parte que esfria. Portanto, o metal aqui dentro que vocês estão vendo vai ser o último a se solidificar. Tá claro isso aí ou não? Porque tudo começa a esfriar, o metal começa a endurecer, o coping aqui, o metal começa a endurecer, aqui embaixo começa a endurecer. Mas essa parte que está no centro do corpo é a última parte a esfriar e o metal vai começar a esfriar por último aí. Ele vai começar a se solidificar por último. Qual a vantagem disso? A vantagem, por isso que foi feita essa bolinha aqui, ó. A vantagem é que, como o metal vai ser o último a se esfriar, a partir do momento
em que a parte aqui do nosso corpo, do nosso coping, começar a querer esfriar e o metal, nesse esfriamento de solidificação, começa a querer contrair, nós temos uma câmara de compensação aqui, olha, vizinha a ele, que ainda tem metal líquido, certo? Então, na hora que ele começa aqui, o coping começa a querer esfriar e começa a querer contrair, a câmara de compensação que ainda tem metal líquido lá fala: viu, não contrai não, toma mais um pouquinho de metal, toma, vai cedendo metal líquido para lá, e ela vai trazendo metal líquido e vai puxando metal líquido para ter menor contração. Então, a coisa se contrai com certo controle, graças a essa câmara de compensação aqui, olha, que vai fornecendo metal líquido. Conforme começa a contrair lá, olha, vai contraindo, a câmara de compensação vai fornecendo metal líquido. Pode contrair um pouquinho que eu estou dando metal para você não trincar, para não ter problema. Você vai contrair um pouquinho, mas eu vou compensar essa tua contração te dando mais metal. Então você não vai fraturar, não vai quebrar e vai ficar com o mesmo tamanho que o original, porque eu estou fornecendo metal líquido para você. Deu para entender? Então a câmara de compensação tem um papel fundamental na fundição. Nosso sprue, normalmente, ele é provido, quando você faz uma coroa, dessa câmara de compensação. Ela vai fornecendo metal para a fundição, né? Para a parte principal, que é essa daqui. A parte principal da nossa fundição está aqui, ó, o nosso coping, né? Beleza? Muito bom. E aqui nós temos uma estrutura aqui embaixo, que vai ter cera também aqui embaixo, chamada base formadura de cadinho. Então vamos tentar entender, né? Aqui nosso padrão de cera, tá? Que é o padrão de cera. O padrão de cera está aqui, ó, tá? Vamos tentar entender melhor isso daí. Nós temos aqui, olha, uma parte central aqui, olha, uma parte central, justamente onde cai a câmara de compensação. Essa parte é a última que vai solidificar. Acabei de falar para vocês, olha o que está escrito aí, ó. Esse é o centro de aquecimento, né? Vou tirar uma coisa daqui para poder enxergar melhor. É o centro de aquecimento do anel, esse daí, né? E essa daí é a última parte do metal fundido que irá se solidificar. E ele vai fornecer metal líquido para o padrão de fundição aqui em cima, que vai estar se solidificando primeiro que ele, né? O nosso padrão de fundição vai começar a se solidificar primeiro que o metal que está contido dentro da câmara de compensação. Muito bom. Vamos tentar ver isso aí um pouquinho melhor. Enchemos, olha que legal essa imagem aqui, ó. Imagina o seguinte, ó, viaja comigo aí, ó. Tá sim, tá pronto para colocar revestimento. Você vai pegar, manipular o revestimento. Essa manipulação do revestimento pode ser feita ou na mão ou num aparelho que manipula vácuo para evitar bolhas de ar. Tem um aparelho específico para ele faz a manipulação e não deixa ficar com bolha de ar. E aí esse revestimento que já foi manipulado e está pronto, você vai verter aí dentro. Então isso representa o revestimento que entrou, ó, preencheu tudo com revestimento, beleza? Tudo lá foi incluído com revestimento, tá? Essa foi a ideia. Então a câmara ou reserva de compensação, olha, é o centro de aquecimento térmico do anel, tá bem no meio do anel, a localização é bem central. Ela fornece liga líquida para o molde ou para o nosso padrão de fundição, beleza? É a última região a se solidificar, tudo que eu já falei, né? É a última região. E possui maior volume de liga que no padrão. Porque ela é uma bolinha, lá é uma reserva, então ela tem mais liga que o próprio padrão, muitas vezes. Existem outros tipos de anéis, tá? Esse daí é um anel metálico, parecido com aquele de silicone. A diferença é que o de silicone é mais moderno, não precisa de... Ele é mais flexível, é mais fácil de trabalhar. Isso daí, antigamente, o pessoal usava assim, olha, metal. Antigamente era muito comum usar metal. Essa aqui é a base dele, olha, vem com essa basezinha aí, ó, que é a nossa lá, eu mostrei em azul, tá vendo, né? Vamos voltar a figura aqui para vocês verem, ó. Essa base em azul aqui, tá vendo, que é um plástico? No metal, ele tem também uma mesma base, né? No metal é essa base aqui preta, olha, tá vendo? Ele também tem esse formatinho. Depois que põe o sprue aqui, olha, com um padrão de fundição, aí completa com cera aqui para formar um triangulinho, olha, formar um triangulinho, igual o nosso aí de silicone, né? O problema desse anel de metal, qual que é? O revestimento, ele também tem uma expansão, que parece com gesso, né?
Então, quando você preenche aqui dentro com o revestimento, ele está dentro de um anel. Eu pergunto para vocês, dentro de um anel, o revestimento que tem uma tendência à expansão, ele vai conseguir se expandir se ele estiver dentro de um anel metálico? Ele vai conseguir se expandir? Você tem um anel metálico ali, ó, e você joga o revestimento lá dentro. Será que vai permitir que faça assim, ó, que ele expanda? Lógico que não! Por isso que o nosso anel de silicone tem a vantagem, porque ele é mais molinho, ele é mais flexível. Na hora que você põe o revestimento dentro do anel de silicone, o silicone, de certa forma, permite a expansão do revestimento. Essa é uma grande vantagem. Mas, Muzili, como é que eles faziam naquela época, então, se eles usavam um anel metálico? Sabe o que eles faziam? Eles tinham que fazer um revestimento aí dentro. Ó, o que eles punham dentro do anel metálico? Ó, eles punham um revestimento aqui dentro. Que revestimento que é esse? Algum revestimento macio, né? Um carpete aqui dentro eles punham. Então eles punham aí ou amianto, que era o mais comum, punham uma tira de silicato de alumínio ou eventualmente papel. Eles punham até papelão aqui dentro, ó. Punha papelão, para que quando vertesse o revestimento aqui dentro, o papel ou o amianto permitisse né? Uma expansão. Permitisse essa expansão do revestimento, né? Então, olha aí, ó, o que estava escrito aí, ó, permite a expansão do revestimento no interior do anel, né? E por que era uma expansão semi-higroscópica? Porque isso daí era umedecido, eles pegavam esse papel, esse amianto, e umedeciam um pouquinho ele. E aí ele fornecia um pouquinho de água e ajudava um pouco na expansão semi-higroscópica, porque não tinha água à vontade. Se tivesse água à vontade, seria expansão higroscópica. Como ele só umedecia e não dava um pouquinho de água, falou assim, ó, um pouquinho de água aqui, umedece um pouquinho, mas não dá muita. Então eu tinha uma expansão higroscópica parcial, chamada de expansão semi-higroscópica. Então está aí mostrando, olha, o revestimento sendo vertido dentro do anel lá, né? É importante, muitas vezes, na hora que for verter o revestimento aqui dentro, passar dentro do padrão de fundição, aqui dentro do coping ou da coroa, passar lá dentro, ou através de um spray ou através de pincel, um agente que é chamado de umectante. Está aí, ó, o primeiro item. Ó. Esse agente umectante, que todo mundo chama de antibolha, o próprio nome já diz, ele promove um umedecimento superficial no corpo e aquele umedecimento evita o aparecimento de bolhas do revestimento. Então ajuda para o pessoal verter o revestimento aí dentro e não dar bolha, tá? Manipula, a manipulação aí embaixo, como eu já falei para vocês, ou é manual ou é vácuo, e a vácuo era melhor porque tirava mais bolha de ar, né? Muito bem, depois que ele endureceu, aqui está o nosso padrão que já endureceu, ó. Tá aqui, ó. Nosso, isso aqui que eu mostrei para vocês, ó, isso aqui ou esse daqui que eu falei para vocês que nós enchemos aqui, ó, com revestimento. O que você vai fazer depois? Vai tirar essa base, puxa a base fora, tira fora. Pega o dedo e empurra. Pega esse anel na mão aí, ó. O anel está na minha mão. Pega o anel aqui, pega o dedo, pop, ele empurra, ele sai o revestimento assim, sai um bloquinho de revestimento, tá? Sai um bloquinho. Que bloquinho? Esse aqui, ó. Sai um bloquinho de revestimento. Aqui tem uma base que é oca. E essa base oca vai ter aqui, imagina comigo aqui, vai ter uma parte aqui, olha, que vai entrar no padrão lá dentro, vai entrar no conduto de alimentação, que é o nosso sprue, vai ter a câmara de compensação lá dentro, depois continua e aqui vai ter a coroa. Beleza? Deu para entender? A coroa ou o coping. Temos que tirar esta cera daqui. Como é que faz para tirar essa cera daí de dentro, né? Uma pergunta, como é que tira a cera de dentro? A cera ela derrete. Se você colocar ela no calor, ela se liquefaz. E depois da liquefação da cera, se sobrou mais um restinho de cera lá dentro, você aumenta a temperatura e ela volatiliza, ela vai embora o resto dela. Fica praticamente zero de cera lá dentro. Zero, zero. Fica 0,05, se não me engano. É muito pouco que fica de cera lá dentro. Então, pega esse padrão, leva dentro de um forno, o forno aquece mesmo. Essa cor que vocês estão vendo vermelha aqui, ó, é exatamente isso. Às vezes fica até mais vermelho que isso, fica uma cor muito incandescente. E aí a cera que está lá dentro, você põe esse teu bloquinho de revestimento com essa saída aqui para baixo, a cera derrete e sai lá de dentro.
fica um caminho lá dentro onde estava a cera. Perfeito ou não? Fica um caminho de formigueiro, deu para entender? Como se fosse um túnel de formiga lá dentro. Fica um caminho lá dentro para ser injetado metal. Depois que você eliminou toda a cera daqui de dentro, agora nós vamos ter que injetar metal aqui. Então, para injetar o metal, você vai usar máquina de fundição. Então, você vai ter lá cadinho, maçarico, uma força centrífuga agora, né? Porque a pressão vai girar, vai ter uma força. Vou mostrar para vocês. Vai ser uma força centrífuga. Ele vai injetar o metal lá dentro, né? Por força centrífuga. Você pode usar um forno elétrico, pode usar aí um forno com resistência de indução. Existe esse daí que tem, além da resistência de indução, tem injeção de pressão de ar, vácuo. Cada modalidade de prótese exige um tipo de fundição diferente, né? Nós temos na universidade um forno que tem um trabalho de energia eletromagnética por indução e trabalha com força centrífuga. Esse daqui, ó, esse daqui. Então, nós não usamos mais maçarico. Pode usar maçarico para poder derreter o metal? Pode usar maçarico para derreter o metal. Mas isso daí é uma coisa que hoje está sendo cada vez menos utilizada, mas pode usar. Vou dar um exemplo da nossa vida do dia a dia. Por exemplo, a gente vai esquentar um pouco de feijão. Pode esquentar o feijão numa panela, no fogo, no fogão? Pode, fica bom, você esquenta lá no fogão. Pode usar o micro-ondas? Pode também, pode, o efeito é o mesmo, né? Você pode esquentar o feijão no micro-ondas. Aqui, na hora de fundir a liga, você pode usar fogo? Pode, precisa ser um fogo especial, porque a liga, dependendo da liga que você trabalha, ela não é qualquer foguinho que derrete, não. Não vai tentar derreter o metal com chama de vela, que você não vai conseguir, né? Tem que ser um fogo bom, tem que ser um gás bom, tem que ter como é que se fala? Uma combustão boa. Então você tem que ter um material bom para fundir o metal, principalmente metais que fundem em alta temperatura. Então tem que ter um recurso. Agora, além da chama, você, se quiser usar uma força uma indução eletromagnética, uma fundição por indução em que a energia eletromagnética acaba ativando as moléculas começam a vibrar e pode também. Da mesma forma, você consegue fundir por indução também. Os fornos mais modernos trabalham com energia de indução, não trabalham mais com fogo, entende? Ah, mas a maioria dos laboratórios ainda trabalham com fogo. É verdade. A maioria dos laboratórios ainda trabalha com fogo. Mas hoje a tendência é cada vez menos fogo, até porque é mais seguro para o técnico, né? É uma coisa que causa menos acidentes de trabalho. Então tá aqui, olha, como é que se trabalha com fogo, para quem for trabalhar com fogo. Isso aqui é um aparelhinho que ele gira assim, ó, com força centrífuga, ele gira. Ele tem um sistema de mola interno aqui e essa parte azul que vocês estão vendo, tem um eixo aqui, ó, ele gira muito rapidamente, assim, ó, ele gira muito rápido. Aqui tem um cadinho, que chama cadinho isso aqui. Cadinho onde a gente põe a liga para ela ser fundida. E aqui está sendo colocado o anel metálico. Na época se usava anel metálico. Hoje não se usa mais anel metálico. Hoje a gente pega o revestimento e põe direto aqui, tá? Hoje não se usa mais isso. É uma foto aí mais antiga, mas só para mostrar como é que é feito o processo. Põe o metal aqui dentro, nós vamos derreter o metal com chama aqui dentro desse cadinho. Põe o metal aí. Ó, colocou uns quadradinhos aí, umas pecinhas metálicas aí. O metal vem assim mesmo de fábrica. Parece um barrilzinho, é bonitinho o metal. E aí pega o maçarico, para quem vai trabalhar com fogo, pega o maçarico, traz o maçarico aí perto e põe fogo no negócio. O metal vai, como com esse fogo em cima, ele vai e começa a derreter. Depois que ele derreter, você pega, solta a centrífuga vai fazer assim, ó. Esse metal que está aqui, ele vai ser levado pela força centrífuga para a parte interna aqui disso daqui, ó, que é o nosso corpo aí de revestimento, né? Nosso anel de fundição. Então ele vai ser injetado. Lembra quando o anel de fundição tem aquele lugar onde a cera saiu? Aquele buraquinho onde a cera saiu, derreteu, colocamos no fogo, a cera vazou lá, saiu.
esse mesmo buraquinho que a cera saiu, agora o metal vai ser injetado lá dentro. Então o metal vai entrar por aqui, ó, certo? Para quem trabalha com maçarico, com fogo, também tem as manhas do fogo. Não é qualquer maçarico, tá? Normalmente o pessoal utiliza aí um maçarico com oxigênio e acetileno para poder fundir. E ele vai formar uma chama, um fogo, semelhante ao que vocês estão vendo aqui, olha. Ele tem que regular o maçarico para poder fundir. Essa vai formar 4 tipos de chama aí, olha. Você vai olhar o maçarico e vai ver 4 tipos de chama olhando o fogo assim. Você enxerga aquele coisa assim comprido, saindo aquele negócio, e você consegue identificar 4 tipos de chama lá. Essa chama número 1 é a pior que tem, aqui não queima nada. É a mistura dos gases, acontece bem aí, o oxigênio e o acetileno estão se misturando aqui, né? Essa mistura, essa parte externa que vocês estão vendo em rosa aqui, olha, é a parte que está em contato com o oxigênio, é uma zona de oxidação por causa do oxigênio. Então também não é bom fundir com essa chama externa, porque você vai acabar oxigenando ou trazendo probabilidade de ferrugem, vamos dizer assim, né? Que é uma oxidação, certo ou não? Então você vai trabalhar com a chama mais central, tá? Com a chama mais central, que é a chama mais quente e mais pura que tem, que não tem essa camada de oxigenação, muito por contrário, é uma camada redutora que é chamada, né? É uma zona de combustão redutora. Aí, ó, zona de redução que está chamando aqui, ó, número 3, essa parte aqui, ó, número 3, tá? É a área mais quente e ela que deve ser colocada sobre a liga, tá? Quando for fundir, é o meio, essa região aqui que a gente funde, com a chama redutora ou zona de redução, a mesma coisa, tá? Hoje nós trabalhamos com esses equipamentos para fazer fundição. Esses equipamentos, eles já trabalham com sistema não de fogo, eles trabalham já com a parte elétrica, forno elétrico, com essa possibilidade de indução. E essa indução ela vai derreter a liga sem a necessidade de usar fogo, tá? E aí ele tem uma tampa, esse aparelho tem uma tampa que você puxa a alça e ele fica assim, ó, fechado. E aí ela vai derreter. Quando a liga derreter, o próprio sistema já dispara essa aqui, que é uma centrífuga também, olha. E ela lá dentro, ela vira lá dentro, você nem vê ela virar. Ela vira por força centrífuga e o metal acaba sendo injetado dentro do molde sem você ver, sem você pôr a mão, sem ter risco de acidente, tá? Então isso aqui é um sistema mais moderno, né? E o dia que vocês quiserem, nós temos essa máquina aí lá na universidade, né? Então está aqui sendo mostrado, olha, onde nós havíamos parado. Nós preenchemos isso daí com revestimento, não é? Só para a gente repetir o que nós falamos, olha, preencheu com revestimento. Depois que você preencheu com revestimento, você tira esse revestimento daí de dentro. Então tá aí, ó, na parte interna. Então, olha, essa base aqui, ó, tá aqui representada, beleza ou não? Então aqui nós temos uma base para justamente o metal ser injetado aqui depois. A cera vai sair e o metal vai ser injetado. Então aqui, olha, a cera vai sair e o metal vai ser injetado por aí. Então, nós vamos ter que tirar essa cera daqui de dentro. Como é que tira a cera daqui de dentro? Nós temos um corpo aqui feito de revestimento que tem cera lá dentro. E tem uma saída aqui por baixo. Como tira a cera daí de dentro? Através de calor, certo? Vai para o forno, o calor ele elimina essa cera daí. Vai ficar assim, ó. Vai ficar oco. Vai ficar assim, desse jeito que vocês estão vendo aí. Oco. E aí sim nós podemos pegar e injetar o metal derretido aí dentro, o metal fundido, né? O processo de fundição é esse. Então nós vamos pegar, por força centrífuga, o metal é injetado aí dentro. Injetou o metal lá dentro, certo? O metal esfriou. Depois que ele esfriou, o que nós precisamos fazer? Chuta para mim. O que vai fazer agora? Nós vamos ter que tirar esse revestimento daí, quebrar o revestimento. Pega o revestimento e bate no revestimento, quebra ele. Ó, sobrou isso, beleza? Agora nós vamos ter que cortar aqui, ó. Corta aqui. Isso aqui pode ser reutilizado se quiser fundir de novo. E isso daqui, olha, que é a nossa parte nobre, vai ser dado acabamento aí, nessa parte aqui, ó. Aqui não tem porquê dar acabamento. Mas aqui, que é a parte que nós queremos, é dado acabamento, né?
Então está aqui mostrando uma parte do revestimento já quebrado, que bateu no revestimento, quebrou, e aqui dentro o metal, ó. Isso aqui é o metal, tá vendo o metal? É um outro tipo de corpo que foi feito aqui, ó, o sprue que está na horizontal, ó, e fundiu esse corpo, esse e esse terceiro aqui, né? Só para vocês terem ideia aí. Isso está sem acabamento, tá vendo que ele é feio, ele é bruto, né? Ele fica feio. E aí o processo de decapagem consistiria em dar um banho ácido nisso, depois cortar, né? Esse sprue aqui, cortar, separar e iniciar o acabamento, tá? Tá aqui a coroa metálica depois de fundida, beleza ou não? A coroa metálica depois de fundida. E ela vai para um processo de acabamento e, teoricamente, tem que ficar assim, ó, bem polida. E aí nós chegamos no final do nosso trabalho. Está pronta para ser cimentada a coroa agora aí. Maravilha! Era esse o processo de fundição que nós tínhamos que passar para vocês. É importante vocês aí estudarem essa aula, tá? Reverem os slides, a aula vai ficar à disposição aí. Fiquem com Deus, um abraço a todos e boa semana, tá bom, pessoal? Obrigado, viu? Até mais.